Fala galera! Cafezinho da melhor qualidade, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu hoje estou empolgado. Eu acho que eu estou mais caveira de que todos os caveiras de polícia do Brasil. É muito bom estar aqui hoje. Gente, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você já se inscreveu no nosso canal? Não deixa de escrever Café com Osmar Podcast. Vai lá no YouTube, te inscreve, deixa o like, porque a gente precisa continuar falando dessas coisas boas que a gente fala. Gente, eu sou polícia e gosto de falar de polícia, ainda mais polícia da reserva, pronto. Fala em quartel, meu irmão, a gente gosta de assunto bom e a gente vai falar de assunto de polícia hoje. Eu tenho a alegria de ter com a gente hoje aqui para bater esse papo, Coronel Vicente, meu amigo, comandante do 24º Batalhão de Polícia, e a gente vai ter o programa todo. Você que gosta de polícia, de operacionalidade, gosta de saber das coisas do quartel, te liga aí, assiste aí, dá o like e a gente tá junto. Vicente, prazerzão, irmão, te ter aqui no nosso podcast. Uma alegria te receber como irmão de farda. Obrigado por você ter vindo. Chefe, é uma honra participar aqui do Café com Osmar. A gente deslocando para cá, a gente vai relembrando fatos da época que o senhor estava na caserna e os policiais mais novos querendo saber quem é o Coronel Osmar, quem é o Coronel Que Osmar. não é o onça, né? Que É, fique claro, não é o, não é o onça. explicar isso pro pessoal, né? Na Polícia Militar existiam alguns nomes, né? Então existiam dois coronéis, dois Osmar, né? Dois Osmar. Na verdade, já eram uns três, sabe, Vicente? Porque era o Osmar o Onça, o Albuquerque, o mais antigo, o Osmar Vieira da Costa Júnior, chefe da Casa Militar, e eu era o terceiro Osmar da Silva Nascimento. Então, tinha três Osmar. Três Osmar, né. É, Mas, assim, os 2, assim, mais que tinham uns codinomes diferenciado, era o Osmar Albuquerque, né, nosso coronel Osmar, esse também é um veterano da Polícia Militar, cheio amigo nosso, um abraço para ti, Onça. de grandes histórias. E nós temos aí o coronel Osmar Jaguatirica. Jaguatirica. Tinha o Jaguati Onça e tinha o Jaguatirica, né? tinha o Onça e tinha o Jaguatirica, para não confundir. As pessoas perguntavam assim: "Você vai falar com o Osmar?" "Vou falar com o coronel Osmar." "Ou Onça." Aí perguntava: "O Osmar, o Onça ou o Jaguatirica?" Então, assim, é uma honra estar aqui, viu, chefe, Obrigado, contando, lembrando obrigado, dessas Vicente. histórias e contar um pouco aí da nossa vida dentro dessa caserna, dessa máquina chamada Polícia Militar. Polícia Militar, né? Eu digo assim, hoje você na reserva é um veterano, não é um aposentado, não é está de escanteio, você é um veterano, em qualquer momento você pode ser acionado, Entendi. a gente Ou tem seja, polícia é eterno, né? é polícia Até eterna. morrer, né? É, até morrer já. Você não nasce polícia, Mas depois mas que se aqueles que torna polícia, escolhem, você morre não é polícia. polícia. Ah, sim. Vicente, falar nisso, me conta aí, como é que o Vicente acabou na polícia? Como é que o Vicente escolheu ser polícia? Como é que foi isso? Chefe, assim, a história do Vicente, eu me lembro assim do Vicente, com 14 anos de idade, andando ali pelo Conjunto Maguari, vendendo banana e laranja no carrinho de mão. É mesmo, é? É filho da dona Meire, que hoje tem 80 anos, mãe solteira, que me Sim. criou como muitas mães, e por isso que Abraço, dona a Meire, para a senhora. eu respeito demais aí as mães que lutam sozinha aí para criar seus filhos. Então a gente tem essa história aí da minha mãe. Ali andando na rua, vendendo as frutas. Vendendo as frutas, mas sempre com aquele sonho de ser alguém, de tentar Vencer chegar, na vida, né? tentar mudar a história, né. E a gente conseguiu através dos estudos, a chegar. Eu tenho um exemplo do meu tio, o senhor conhece o Coronel Leal, Moisés Leal da Silva, Sim, do Coronel Leal. da reserva, Sim. onde aos 5 anos de idade eu vi ele fardado e desde então Encheu teus olhos. eu sempre quis ser policial militar. Tem uma foto antiga nossa, que recentemente a minha mãe olhando os álbuns e encontrou a foto, né, do lado dele com 5 anos de idade, e a minha mãe relatando que desde então, todos os dias ela era chamada na escola para verificar de: "Olha, por favor, puxa chama o seu filho aqui,
que ele só pensa em falar de ser polícia. Só era Já queria polícia. enquadrar o moleque lá na escola. Queria enquadrar um menino na escola, né? Então a gente passou ali pelo Alacir Catavassu Nunes, ali na Sim. Lauro Martins, ali na Mauriti, com a passagem Lauro Martins. Então a gente tem uma história assim desse lado. Nasceu daí Daí- veio o sonho desde o Coronel Leal, então, que Esse te Coronel inspirou a Leal entrar na inspirou. polícia. Qual é a tua turma, Vicente? Eu sou aspirante 98. Tá? 98. Em 1998, sou da turma do atual comandante-geral, Coronel Sérgio Ricardo de Almeida Neves. Coronel Neves, comandante-geral, Comandante-geral nosso. militar. E antes de ser oficial da Polícia Militar, chefe, eu fui sargento do Corpo de Bombeiro Militar. Não acredito, Vidas alheias, riqueza salvar. Não acredito, foi sargento bombeiro. Fui sargento bombeiro. Vidas alheias, riqueza salvar. Não Então, sabia meu isso. primeiro contato com a vida militar é interessante, né? Quando eu me lembro assim, quando eu falo para as pessoas, para os amigos, rapaz, quando eu entrei na vida militar, a gente entra de calça jeans, camisa vermelha. Aí a gente chega naquele centro de formação do Cefai e você chega de bando, né? Aluno tem medo de tudo, só anda em bando, mas só anda em bando. Aí eu encontrei um bando de alunos do curso de formação de sargentos de 94 e a gente, ao chegar lá no quartel, primeiro dia, tinha um instrutor e eu perguntei para ele assim mesmo. Ele perguntou para mim: "O que tu é, monstro?" Aí eu digo assim: eu sou sargento." "Que sargento, rapaz? Tu é um feto." Né? Me jogou no chão, colocou ali, começou ali a Só pagar pagar flexão, corrida, pó de chinelo, e aquela coisa toda que a gente pensa assim, a gente entra num dia assim, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca, né? Mas ali a gente estava sendo formado, forjado saído do mundo civil para entrar para no a vida militar, naquela transição do militarismo para a democracia. Então a gente ainda pegou aquela balança na roseira, né? Eu lembro de um aluno que levantou: "Pira paz, eu não quero mais", né? Aí naquilo ali, aquela gritaria toda, mas a Foi gente um ano, passou. quanto tempo de bombeiro? Eu passei 2 anos. Aí depois entrei no CFO, o curso de formação de oficial da Polícia Militar. Ingressei na academia da Polícia Militar, Coronel Fontoura, que era aqui ao lado do Café Era Costa. colado aqui ao Colado aqui. podcast. Do lado do seu formou também. Exatamente, eu sou da primeira turma. Não é? Então, Fizemos muita faxina, muita faina. a gente é dessa turma que a gente estava no portão, era catando folha, ó. É verdade. O aluno tinha que catar folha. É, Então, eu tenho um sobrinho que passou agora no CFO. E ele tem essa expectativa dessa mudança, né? Isso, meu amigo, comece logo a aprender a fazer faxina, que é uma coisa que não vai faltar na tua vida, né? com certeza, isso aí não é demérito para ninguém, isso aí é para você começar a dar valor, começar a se organizar e ter um ambiente limpo para você Eu, poder. eu vi uma vez um marechal americano falando o seguinte, que ele não confiava no homem que acordava e não arrumava a sua cama. Isso é Veja, verdade. porque quando o cara arruma a cama, ele condiciona a arrumar todo o dia dele. Quando ele sai deixando a cama para trás, bagunçada, não sei o quê, o dia dele tende a ser desorganizado. Por isso que o milico arruma tanto a cama, se preocupa tanto com a Isso faxina. é verdade, Coronel. É aquela coisa, você marca horário com o militar, pode ter certeza que Ele vai chegar na hora. meia hora antes já vai estar lá pronto e preparado para a reunião. Aí, voltando à questão, né, chefe? Aí daí a gente entrou na vida militar, fomos aspirantes em 98. Meu primeiro quartel foi o 4º Batalhão, um abraço aí para os policiais do lado de Marabá, do 4º Batalhão da Polícia Militar. Por onde eu tive a grata satisfação de aprender muita coisa e a gente, eu falo assim, Salvador, vou falar uma coisa aqui. Batalhão quente, Batalhão né? O 4º 4º sempre Batalhão, foi vindo ali da questão de Eldorado, Eldorado, uma tropa muito, muito boa, que sim. passou por uma Um situação, momento um momento difícil, né? difícil e depois se conseguiu superar. Mas ali o aspirante Vicente aprendeu muito. Mas eu aprendi, sabe com o quê? Com a tropa. Quem me ensinou ali foi os praças, Cabo André. Morava no quartel. Morava no quartel. Era Laranjeira. Laranjeira. Morava no quartel. Fui para lá eu mais 2 aspirantes. Um depois casou, já foi morar fora, o outro foi para um hotel e eu continuei no quartel. Disse: "Não, tu não vai, não, anda que eu não saio." E eu fiquei lá
Arranchado. arranchado no quartel, Laranjeira. E ali a gente aprendeu muito, aprendi muito com o Cabo Barbosa, que era motorista, o soldado André, eu não tem como, não tem. Você pode ter a formação, seu sobrinho vai sair Sim, agora aspirante, sim. ele vai sair com um conhecimento acadêmico muito forte, muito bom, positivo, mas quem vai ensiná-lo Na na prática é a prática tropa. é a praça. É. Respeite a praça que está ali há mais tempo, respeite aquele sargento, aquele cabo, aquele policial que está ali, que vive ali. E ele conhece a área, então ali aprendi muito. Eu me lembro assim que a gente não conhecia muito, aí falaram assim: "Meu, olha, aspirante, tu vai para Palestina". Aí eu pensei assim: "Ah, eu vou tirar meu passaporte, né, vou tirar meu passaporte". Palestina, Palestina casa de tábua, tu não foi é, casa de tábua? não, Palestina do Pará, e disse assim: "É que eu vou tirar meu passaporte, porra". Entendi. Aí você pega a Transamazônica naquela época, na Toyota Bandeirante, andando ali quilômetros para chegar naquele município onde o prédio mais bonito era a delegacia. É, Então assim, aí você vai aprendendo, vai vivendo ali com a tropa. E dali eu saio de Marabá, vou para Bragança, né, totalmente diferente. veio para o Nordeste Fui para o paraense. Nordeste paraense, trabalhei ali na 14ª CIPM, hoje Décima ali é o quarta. batalhão de Bragança, tropa também com muito valores ali que a gente soma ali com aquele povo. E depois a gente vem para o Centro de Formação de Praças, Cefap. Cefap, e você passa pela rodoviária, você passa pelo 2º Batalhão, 1º Batalhão, 21º Batalhão, Sempre na 20º Batalhão, operacionalidade, né, cara? tudo. Eu passei aí eu fiz o curso de Rotan em Goiás, fiz o Força Tática aqui em Belém, no Pará, aqui no Cefap, Torteiro. Depois eu fui para fazer o curso de Rotan, que é uma nova experiência. A Polícia Militar de Goiás é uma polícia que nos ensina bastante. A gente aprende muito ali com aquela polícia, uma polícia que Essa no de Rotan talvez seja a primeira polícia do Brasil que mais se usou da força Rotan. Apesar de você ter a Rota de São Paulo, mas a Rotan, ela de Goiás, Rotan, eu acho, a né, Rotan de Goiás criou era uma mais força. parecida com a gente do que a Rota É, de GH de São Paulo, né? a Rota de Goiás ela conseguiu capacitar policiais em quase todos os estados da federação. Então ela tem uma força muito grande. A Rota também tem uma força muito grande. Então assim, aí você passa de 90 dias, traz essa experiência, volta para o batalhão de Rotan, difunde ali o conhecimento com a tropa, dividindo o cajado com todo mundo. A gente fica assim assustado quando as pessoas se autodenominam detentores de algo. Eu acho que não é detentor, você não é detentor de nada, nós não somos detentores de nada, nós temos que dividir. E eu divido sempre com quem? Com a tropa. A tropa que estava ali do meu lado, você não adianta você Sempre dizer. buscava conhecimento, trazia Você conseguiu conhecimento. capacitar a tropa em várias gestões. O comandante-geral da época, o Luiz Cláudio Ruffey, ele teve a visibilidade de conseguir mandar mais de 14 policiais e praças fazerem curso fora, e você trouxe conhecimento, difundiu. Hoje a Rotando do Estado do Pará, ela não deixa nada a desejar a ninguém, como a nossa polícia do Pará. A polícia do Pará, hoje, coronel, eu digo assim, é uma polícia que está entre uma das melhores com relação ao combate eficaz à criminalidade. Não só ao combate à criminalidade, mas também ao combate à violência doméstica. Nós trabalhamos muito isso aqui. O batalhão que eu trabalho hoje, o 24º Batalhão, nós atendemos em média, de 5 a 10 ocorrências de violência doméstica. E todas são atendidas. Entendi. Todas são atendidas. Alguns vão para a delegacia, outros se resolvem no local. Ou porque o causador ele se evadiu, ou a vítima Não também quer registrar a não ocorrência. não se faz presente no local, já se mudou. Então a gente atende mais de 5 a 10 ocorrências por dia. Mas me diz o seguinte, agora recente saiu uma pesquisa, acho que anteontem, que esse mês de maio foi o mês com menor índice de violência no estado do Pará nos últimos 16 anos. O que você acha? Por que isso? É só tropa ou é o bandido ou essa aparelhagem toda que está se dando para as corporações? Olha, e coronel, a questão dessa redução da violência, ela tem a ver com as ações da tropa, do sistema de segurança pública como um todo. E falando aqui, puxando a sardinha para o nosso lado, a Polícia Militar ela se faz presente em todos os municípios. O enfrentamento ele é diuturno. Então a gente combate com ações, operações determinadas pelo nosso comandante-geral.
ele determina as operações, nós executamos ali, os comandantes de batalhões ali, os comandantes de corintens ali, repassam a sua tropa. A tropa hoje, ela não é a mesma tropa de 99, quando eu fui aspirante em Marabá. Ela é uma tropa totalmente modificada, moderna, que consegue agir com inteligência, porque hoje nós trabalhamos muito com a informação, e a informação ela faz com que a eficácia do serviço seja executada e chegue naquele cidadão que tanto necessita. Então esse é o trabalho eficaz. Mas, Vicente, deixa eu te falar, ia te perguntar sobre isso. Eu peguei uma polícia em 90, onde nós tínhamos muito policial que não sabia escrever. Então, você tinha dificuldade do oficial de fazer, do sargento, do praça, de fazer um livro, de fazer as anotações, de preencher formulários. Essa polícia mudou muito, né? Hoje a gente vê muito praça com curso superior, a gente conversa com soldados novos ou um pouco mais antigos. O nível de instrução é diferente daquela que você pegou quando entrou na corporação? Com certeza, chefe. Ali, a tropa hoje, não desmerecendo, mas aquela tropa, ela é a nossa base. Viveu o seu tempo, né? Ela é a nossa base. Para nós chegarmos até hoje, nós temos que reconhecer o que aquela tropa fez. Sim, sem sombra de Mesmo com as deficiências, com as dificuldades, eles conseguiram chegar até onde trouxeram a nós polícia trouxeram a pra polícia nas costas. entregar pra gente. E hoje, a gente chega no curso de formação, você vê ali policiais num pelotão de 40 alunos, 40 alunos são formados com variados cursos, com pós-graduação. Então, assim, a nossa tropa, ela mudou a questão do conhecimento. Ela é uma polícia mais inteligente. Por isso que eu digo, nós estamos entre uma das polícias mais eficazes, Mais qualificado, mais mais resultado. qualificadas, com a questão da qualificação, tanto a nível pessoal quanto profissional, é muito grande. É. Vicente, me Eu dá tenho eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a minha equipe que está comigo aqui, são 3 policiais que estão comigo. Dos 3, todos os 3 são formados. todos os 3 têm curso Três superior. Eu tenho uma professora em letras, eu tenho um pedagogo e tenho um gestão em segurança. Então todos têm um curso superior. Então, assim, você vê o nível da tropa. Você vê o nível de Mas conhecimento assim, que a tropa tem. mas por que isso? Porque chegou mais ensino, a polícia paga mais, é uma opção real de emprego, ou é a carreira militar que inspira, tá inspirando essa meninada nova? O que que você acha? Eu vejo assim, se você entrar na instituição polícia militar por questão de salário e aspiração a ser um trampolim, você vai se frustrar. Você tem que ser vocacionado. Tem que existir a vocação daquela pessoa. E a gente vê isso na formação. Muitos que ali chegam com curso superior, com 28 anos, sempre tentaram ser polícia. Entendi. Mas foram tentar se qualificar e tiveram a grata oportunidade, a bênção de Deus para chegar à instituição polícia militar. Então a mudança, a questão do ensino dentro da instituição, ela se vê por 2 fatores: a questão do vocacionado, a questão de policiais que querem uma estabilidade, mas eu vejo que 100%, coronel, 100% é a questão do vocacional. Tu achas que a vida militar é um sacerdócio? É um sacerdócio, é um sacerdócio. E de Deus, é bênção de Deus. É bênção Acho de que é um Deus. sacerdócio divino. Divino. É algo assim que a gente E esse medo de morrer, da bandidagem, da família dizer: "Meu Deus, Vicente, não entra nessa carreira, isso é um perigo", né. Eu quando eu entrei na corporação, só para entender, eu lembro que meus pais: "Você é louco, vai fazer isso, olha, isso não é festim, isso é real, né, e bandido", e havia aquela preocupação da família. Depois, é lógico, com o tempo, meu pai se sentia mais coronel do que eu, na verdade, né. Ele tinha um orgulho tremendo de ter um filho coronel. eu digo assim, a família que tem um policial militar, seja ele um praça, um soldado, um oficial, eles são a coluna central, eles são. Com relação ao medo de morrer, chefe, a gente tem todos os dias, mas você tem que entregar os seus caminhos ao Senhor. Eu não saio da minha casa fazer minha oração e sem ler o meu Salmo 91. Hoje, nos quartéis da Polícia Militar, aonde o senhor estiver, qualquer policial que sai para o serviço, ele faz essa oração. A preleção do oficial, a preleção do sargento, após a preleção,
é feita a oração. Essa oração é entregando os seus caminhos ao Senhor. Vicente, vou te fazer uma pergunta. Eu era segundo tenente, eu acho, trabalhava na Rádio Patrulha, e como bom cristão, eu sempre declarei o Deus que eu sirvo, o amor por Jesus. E era comum os cadetes perguntarem o seguinte: chefe, o senhor está na unidade operacional e o bandido, o senhor vai matar? O que o senhor vai fazer? Ou o senhor vai orar por ele? Vou perguntar para o Vicente. E aí, Vicente, você e o bandido e você ali naquela de escolha, mata, defende, corre ou ora? O que você faz? Chefe, é o seguinte, o meu coturno tem marcas de sangue, Sim. mas não é, Todos nossos, né? mas não é sangue de inocente. Entre o ladrão, a minha equipe e eu, vai o ladrão. Não confundindo a minha religião com a minha profissão. E isso é tão verdade, Vicente, que a minha resposta era sempre assim: Deus me pôs aqui. Se ele me pôs aqui, é para me usar. E me usar para proteger, primeiro, a minha vida, a vida da minha tropa e a sociedade. Quem se opor contra mim de forma legal, ele vai se opor contra a vontade divina. E eu vou cumprir o papel que Deus me chamou para cumprir na polícia. Essa sempre foi a minha resposta. E depois as pessoas iam vendo isso, né? Porque, e aí fica até um recado que eu vivi, brincar com meus irmãos em Cristo, que às vezes chegava em algumas unidades operacionais, o primeiro batalhão onde eu comandei, tinha policial que dizia assim: chefe, por amor de Deus, não me bota nessa escala, ou não quero ir nessa missão, porque o senhor sabe, eu sou cristão, eu não sei o quê. E eu dava uma dura nele: por você ser cristão, é que você deve ser o primeiro a estar na frente. Porque se você tem a graça, a proteção de Deus, você vai proteger até seus amigos, seus irmãos. Então eu fazia questão de escalar aqueles na linha de frente que era para aprender. Porque se você se declara cristão, meu irmão, você tem que ter exemplo e ser cristão, né? E ir à frente, não se acovardar. Mas, Vicente, a É, pergunta que eu quero te fazer, da outra que me interessou para a gente não fugir, é o seguinte: tu falou de Rotam, a gente falou da rota de São Paulo, da Rotam de Goiás. O que tem diferente a Rotam do teu batalhão, do 24º Batalhão? Qual é a diferença da Rotam para o batalhão de choque? Qual a diferença do batalhão de choque do teu batalhão para um ACOI? Tenta explicar para a gente qual a diferença que a gente faz que a população muitas vezes não entende. olha, por exemplo, existe o Comando de Missões Especiais. O Comando de Missões Especiais são as unidades que fazem parte ali, que é o Batalhão de Operações Especiais, que estão ali os nossos amigos caveiras, são policiais capacitados para enfrentamento de ocorrências de alta complexidade. Nós temos ali o Batalhão de Polícia de Choque, que é o batalhão que é para distúrbio de manifestações. Nós temos ali o Batalhão de Rotam, que é o batalhão que faz ali o segundo esforço do batalhão de área. É um batalhão que está em todos os rincões desse estado. Nós temos o Batalhão de Ações com Cães, que é o BAC. Então, são essas unidades que fazem ali o batalhão de comando de missões, o comando de missões especiais. Tá, O batalhão de área, Sim. o 24º batalhão, ele é o batalhão que toma conta, um exemplo aqui, como o 2º batalhão, o 1º batalhão, são os batalhões que tomam conta ali daqueles bairros. O 2º batalhão toma conta ali da área central, ali o Marizal, o Reduto, o 1º batalhão Sacramento, a Telégrafo, assim como o 20º Guamá, o 24º batalhão Bengui, Cabanagem, Tapanã, Pratinha, e assim como os outros batalhões que trabalham subordinados a um comando de policiamento da capital. E esses batalhões de missões especiais, eles vêm para dar um reforço às unidades. Também nós temos o Regimento de Polícia Montada, que faz parte também do Comando de Missões Especiais. Então, são as unidades especiais que atuam para dar reforço e o suporte à demanda operacional dos Então, batalhões. assim, de forma simples, ou seja, o serviço ordinário dos batalhões faz o ostensivo. Quando agrava, ou seja, quando a ocorrência tem alguma outra demanda maior do que a rotineira,
entre essas unidades especiais. Entre as Esse é o segundo isso, esforço. o segundo esforço que você é acionado. Geralmente ali na área do 24º Batalhão a gente consegue resolver tudo e não dá trabalho ali para os nossos amigos do Comando de Missões Especiais, É, né. mas nem toda unidade tem unidade que chama mais, né. É, tem unidade que aciona mais ali as nossas unidades do Comando de Missões Especiais, nós também acionamos bastante, mas a gente tenta ali na medida do possível, ali na área do 24º Batalhão, com a nossa tropa resolver o problema. Tu já É, foste de uma unidade especial, já? já fui do Batalhão de Rotan, fui Você veio da na Rotan, né. trabalhei 3 anos no Batalhão de Rotan. Então Comandante, um dos comandantes foi não tive a não, mas trabalhaste com o Coronel Noura, né, foi como teu trabalhei comandante na foi Rotan. o Coronel Rolian, Coronel Noura, Coronel Bittencourt, foram meus comandantes ali do Batalhão de Rotan. A gente teve a grata satisfação de fazer parte ali do movimento Rotan, para a criação, para chegar até onde esse nível de excelência que essa tropa tem. Aí de lá, desses batalhões, eu fui para o batalhão de polícia penitenciária, Entendi. trabalhar ali nos presídios, ali fazendo a segurança dos presídios. É E isso aí, interessante, assim, eu por opção, tá, por opção, eu nunca quis trabalhar em unidade de presídio. Até porque quando eu servi, eu era tenente, eu peguei o final da Patran, eu estava na Rádio Patrulha, assumimos toda o projeto, era o nosso, nós éramos o segundo esforço, para te ter uma ideia, era Belém, Belém, a história da Rádio Patrulha, e a gente tinha muito trabalho com as unidades prisionais, inclusive o Bittencourt, que foi teu comandante, que é da minha turma, teve lá, nós tivemos junto do São José, na rebelião do São José, lá também americano e tal. Então, assim, eu particularmente, cara, não quis ter, mas é muito difícil. Como é que foi essa tua experiência lá nessa questão do presídio? coronel, eu vou lhe falar que não foi escolha. Ah, não, foi missão. Eu estava de folga, trabalhava ali pelo Comando Geral, estava na diretoria de ensino, e eu fui acionado pelo comandante-geral da época. E a gente todo empolgado, a gente pensa assim: "Pô, é missão, pô. Vamos pagar aí, vamos mandar ele para um batalhão top, né, devem me mandar ali para o 2º Batalhão, para o batalhão da Rotan, né, vou uma missão". Aí chega lá, aí ele fala assim: "Vicente, eu tô com um problema". Isso, eu disse: "Tô aqui, chefe. Eu quero que tu assuma o batalhão penitenciário". Quem é que fala não para o comandante-geral de frente? É É muito raro, muito raro, é. E aí de O 15 comandante até segundos, porque ele tá confiando em ti quando ele te é, chama, né. aí como major, né, então a gente assumiu, eu disse: "Aceito". Só que a gente sai de lá e dizia assim: "Pô, o que foi que eu fiz, pô?". Batalhão de Quando polícia vai pen descendo a escada do comando geral, tu já vai vai pensando. pensando que: "Pô, aí eu encontro, assim, uns oficiais, penso: "Pô, olha, eu vou pro BPOP", à época, né, Batalhão de Polícia Penitenciária. E onde eu tenho um carinho muito grande para aquele batalhão. E aí eu chamei o oficial, falou: "Não, chefe, Deus me livre, chefe, não, 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 agora não dá". Aí ele disse assim: "O que foi que eu fiz, né?". Na muralha ninguém quer andar, né. É, né. Aí a gente chega no bairro, eu cheguei naquele batalhão, um batalhão ali onde eu sempre falo que por muitas vezes a gente cria alguns adjetivos que machucam muito. E ali era muito machucada aquela tropa. Eles eram colocados ali como um castigo para muitos, eles pensavam dessa forma. E você chegar ali naquele local e ver a tropa ali, aproximadamente 300 policiais ali, totalmente sem instrução, colocados ali apenas para fazer um serviço de muralha, mas mesmo assim com raiva, com ódio da instituição, porque na cabeça deles eles foram para lá como um castigo e perderam aquele senso de responsabilidade, de pertencimento à polícia militar, por pensar que estavam sendo colocados ali por uma questão de castigo. Encontrei só ali eu tive 17 enfrentamentos com tentativa de resgate. Esses enfrentamentos todos com troca de tiros, todos com troca de tiros. E a partir dali a gente começa a mudar a sistemática daquela unidade. A gente chega no batalhão, o policial dormia no chão ainda tinha muitos problemas. Eu encontrei bebida dentro do alojamento. O que eles viam dentro o crime organizado dominava os presídios daquela época. Um presídio com 1000 presos, você tinha 9 servidores para tomar conta, você fazia de conta então que estava comandando. Eu conversava com os diretores, eu via que aqueles homens eles tinham boa vontade, mas não tinham condições e meios para fazer aquela mudança na época. E a gente dava o suporte, eu fazia contato, reunia os diretores para saber a demanda deles,
E até para eles se conhecerem, porque você trabalhava ali com 9 presídios ali dentro de Americana, e os 9 diretores não se conheciam, Absurdo, né? não se falavam, cada um tinha o seu problema, vivia no Dentro seu do mundo, mesmo complexo, mesmo complexo, e a gente começou a fazer essas reuniões e começou a ter uma uma interação. interação, um diálogo. E eu pego aquela tropa que ninguém queria, a gente começa a capacitar. Eu fiz 5 cursos de policiamento penitenciário lá. Eu fiz até um curso de moto, de motocicleta. Eu pensava: por que tu quer moto? Eu não sei. Um dia você precisa, alguém vai pensar que vai precisar de uma escolta e o policial vai estar ali habilitado para tal. Mas a gente foi fazendo essa mudança naquele sistema. E a gente mudou aqueles policiais que ninguém queria, coronel. Aqueles policiais que eram colocados como adjetivo, como os piores, como ruins. E hoje esses policiais, 100 daqueles policiais, estão à disposição do sistema penitenciário, fazendo parte do comando de operações penitenciárias, do COP. Então a gente conseguiu ali fazer a mudança. Implantou, né? A gente implementou ali os 5Hs. O que são os 5Hs? É a humanização do ambiente, humanizar o local que o policial vive. A gente tem que ter esse olhar. O policial tem que ter um alojamento digno, tem que ter um banheiro digno, tem que ter um refeitório digno, tem que ter um ambiente onde, quando ele levante da cama ao acordar, ele não passe 10 segundos pensando assim: eu vou para aquele local novamente. Não, ele acordar, ele levanta, faz a oração dele, levanta e diz: eu vou para o meu melhor local de trabalho. Tem que ter um local humanizado. Nós temos que ter um humor. Não precisa ser sisudo, cara fechado para mostrar que é sério. O ambiente tem que ser alegre, tem que ser feliz. Entendi. Você tem que ter humildade, agir no simples, ouvir todo mundo. Não deixar que as pessoas chegam, com certeza o senhor deve ter passado por isso. Olha, esse policial é ruim, esse policial não serve. Não, agir no simples, deixa eu ouvir. Às vezes aquele policial ele é ruim, mas ele tem um problema. Eu trabalhei com um policial que ele estava com falta. Mas por que ele estava faltando? Queriam punir, mas eu chamei o policial. Sabe por que ele estava faltando? O filho dele estava internado. Entendi. O filho dele estava internado. Estava no pronto-socorro e ele e a mulher dele revezando. Então a gente tem que ter essa Capacidade de de, ouvir. de ouvir. Aí você coloca a habilidade, colocar o homem certo no lugar certo. E o principal, a honestidade. Sem Essa é mentiras. uma Olhar no olho do policial: vou te ajudar, isso aqui não dá para me fazer, isso aqui eu não posso essa é uma fazer. falta da honestidade muito séria, né, porque a gente Então, carrega ao longo desses anos essa pecha de que policial de alguma forma é corrupto. A gente eu trabalhava muito, muito, muito com o meu policial sobre isso, e usava a Bíblia para dizer: "Cara, não basta ser honesto, tem que parecer honesto", é, né, porque essa é uma coisa que às vezes não se prega muito nos quartéis. E aí, por exemplo, naquele meu tempo a gente tinha aquelas abordagens, né, aquelas blitz, aí o policial queria abordar fora da caixa de controle, eu queria matar o policial. "Ah, mas eu fui", "Não, você tem que estar aqui para todo mundo saber o que você está fazendo, tem o a comando legitimidade, tem a tá". segurança. E através disso aí, coronel, a gente colocou os 5Hs naquela unidade. E eu falo sempre, falando da Bíblia, o senhor falou de abordagem, eu falo que tudo está na Bíblia. A primeira abordagem está na Bíblia, pô. Você sabia É disso? mesmo? Não. A primeira abordagem está na Bíblia, coronel. Eu sei que É. o primeiro inquérito tá, Tá mas a lá, abordagem eu a não primeira sei. abordagem, José, quando chamou os irmãos, colocou o anel lá e tal, mandou abordar, estava lá, a primeira abordagem tá lá na É Bíblia, verdade, é né? verdade. Tá lá, então assim, Mandou fazer uma fazer uma revista, revista, faz uma descobriu que revista, as taças as estavam lá. taças estavam lá atrás, ele pra cá e prende o irmão, né? Entendi. Não? Aí, Então, primeira abordagem. a Vicente, abordagem. me diz uma coisa, tu falou uma coisa na humanização. Cara, tem uma coisa que eu não consegui na minha época, eu lutei muito contra isso e acho que a gente perdeu muito, quando a gente perdeu a questão das refeições dos quartéis. Porque era um tempo que o comandante tinha com a sua tropa, onde resolvia muita coisa. Você conversava com o pessoal do serviço, você tinha contato com o pessoal. Como é que foi? Você acompanhou quando tinha e depois que perdeu. Como é que é isso? Melhorou ou piorou? Qual é o teu testemunho dessa relação da refeição dos quartéis? São 2 situações, coronel. Eu passei por 2 momentos, Sim, os 2 momentos. Tanto quando você tinha ali a refeição com a sua tropa na unidade, era aquele momento, como o senhor falou, de você ia congregar, você ia conversar, você ia observar o seu policial. Mas também você via algumas situações que não se cabiam. Você passar por situações onde, em vez de estar o frango,
tava a sopa. Pois é, mas aí já é questão, não é do sistema, é aquela questão Então, do pessoal, agar que a é, gente falava, de né, cara? honestidade, Da né? honestidade, Da porque honestidade para com o o policial. Estado pagava, Pagava e mas não chegava na na, praça, na, né? na, E na, na por mesma causa dessa falta de controle, todo mundo se foi viu, penalizado, e né? se viu a questão de colocar no contra-cheque o policial fazer a refeição. Hoje ali no batalhão, a gente consegue, ali na minha tropa, a gente consegue fazer refeições. Não totalmente junto, mas ali a maioria das equipes geralmente almoçam junto e é às sextas-feiras, no batalhão, no 24º Batalhão, ou próximo aos feriados, a gente sempre tem um almoço de toda a tropa, onde é o famoso vatapá da TT, é a sargento da reserva Ana Cláudia, que trabalha lá com a gente, veterana, e no dia de sexta-feira ela prepara um vatapá. Então a gente consegue congregar. E é Toda interessante, sexta-feira. todas as sextas e véspera de feriado. Por que isso? Eu acho que é importante você estar junto da tropa. Você como oficial, você como gestor, você como comandante, você tem que estar do lado da sua tropa, observar. E essa observação ela se faz com diversos pontos. Um dos pontos é você estar próximo. Eu digo que hoje o tique refeição no contra-cheque do policial, vale refeição no contra-cheque do policial, ele é salutar. Ele é salutar. Porque além dele, ele vai escolher a refeição dele. A gente perdeu um pouco daquela questão da reunião, na hora do almoço, como os pais faziam, né? A gente só almoçava Sim. quando o pai ia, mas a gente consegue ali observar se você se fazer presente. Eu cobro isso muito dos meus oficiais, eu cobro isso muito da minha tropa. Eu almoço do lado da minha tropa para você ter esse lado. Mas eu acho é eficaz o vale-refeição no contra-cheque do policial. Mas ele é eficaz no sentido que ele dá mais, entra como salário. Entra como Entra salário, como salário, entra como salário e tudo que entra no contra-cheque ajuda o ajuda a policial. família do policial. E bicho, me diz uma coisa, Vicente, conta aí um momento mais tenso que tu viveu na carreira, assim, daquele que tu achou assim: "Pô, se eu piscar aqui nessa eu danço". Teve 2 situações na minha carreira, eu digo assim, 2 situações. Uma foi todas em abril, né, olha só a questão, né. Uma foi dia 10 de abril de 2018, nós tivemos um confronto lá no batalhão de polícia penitenciária, que durou aproximadamente 4 horas e tiveram 23 mortos. Nós apreendemos mais de 18 armas de fogo, numa maior tentativa de resgate. As equipes do comando de missões especiais não conseguiam chegar porque o trânsito ficou interrompido na BR, muita chuva, toque de tiro intenso, intenso mesmo. E ali eu digo ali que foi muito tenso e quando você acaba a ocorrência, você consegue dominar ali aquela questão dos presídios, aquela questão da toca de tiro, você observa ali aqueles 23 corpos e entra eu era major à época, Sim. e entra um oficial superior e fala assim, ele olha para um lado, olha para o outro e fala para mim assim: "Ei, Vicente, isso vai bronquear, moleque. Essa frase é clássica. Isso vai bronquear, moleque." Aí eu olho para ele assim, calado, todo sujo, molhado, ao lado dos Quem policiais. falou chegou limpinho, Limpinho. Aí eu falei para ele, participou de nada. falei para ele, coronel, deixa eu lhe falar. Quando entrei na polícia, eu sei que eu ia pegar a ocorrência de alta complexidade. Esse aqui é um. Mas eu lhe falo, não tem um policial militar morto. Pode ter certeza. Vicente, bandido bom é bandido morto? Não, bandido bom é bandido preso. O morto é consequência da reação dele à abordagem policial. Só morre se Só peitar. morre se peitar. E o outro momento crítico foi agora recente, também em abril, quando, durante as enchentes em Belém, aquela chuva torrencial, já no batalhão, no 24º Batalhão, a minha tropa ali, que eu tenho o maior respeito, são as 2 tropas que eu tenho o maior carinho, é o Batalhão de Polícia Penitenciária e o batalhão do 24º Batalhão, assim como os outros batalhões por onde eu passei, mas esses 2 ali, foi esses 2 momentos. Entendi. E a questão do 24º Batalhão foi as enchentes
e onde nós fomos acionados pela comunidade. A comunidade tem meu telefone Direto. direto, particular, e eles mandando mensagens e pedindo apoio, socorro. E foi no momento que você recebe uma mensagem daquela, onde a pessoa fala, a pastora Neuza manda uma mensagem, só Deus e o Senhor, coronel, para vir nos ajudar. E haja vista que eu já tinha um momento, eu já tinha mandado pessoas irem naquele local. Passei para o tenente, ele foi, o bombeiro não poderia ir por causa que estava em ocorrências, a Defesa Civil também. E foi quando eu acionei um grupo de policiais que eu tenho e disse, olha, estou indo, quem vai? E 12 policiais Se se voluntariado. voluntariaram de férias, de folga, deixando a sua casa, o seu conforto, para ir para aquele Era local. domingo? Era domingo, chuvoso, dia 19 de abril. Entendi. 19 de abril, né? Essa É. data é interessante. E Vicente, mas assim, eu quero falar um pouco mais desse assunto, que a verdade, apesar, acabou culminando com a tua promoção por Sim. bravura, né? A governadora Hanna acabou te promovendo a coronel por esse ato que acho que toda a população viu, né? E na verdade, quem é polícia de sangue se orgulhou de ver os policiais ali naquele momento, naquela situação. E aí a gente vai falar sobre promoção, Vicente. Na verdade, quando eu acompanhei esse caso, estava exatamente num período de promoção da Polícia Militar. Como é que é esse caso de promoção do Vicente? Como é que é? O Vicente chegou a coronel, mas foi fácil chegar, as promoções vieram. Como Não, foi? não foram fáceis, coronel, não foram fáceis. E a gente vinha concorrendo ao posto de coronel, que o senhor sabe que eu chegar ao último posto é muito difícil, é muito difícil para alguns. E nós ficamos ali em 2021, eu era o 11º, já para ser promovido ao posto de coronel, passado por todas as etapas, saúde, teste de aptidão física e a comissão de promoção de oficiais, a CCO. CPO. Então eu estava apto, meu nome estava na lista entre o 11º de aproximadamente 17 que seriam promovidos, que foram promovidos. Mas eu, voltando um pouco, eu estava no sistema penitenciário naquele período. Sim, era isso que eu ia te perguntar. Eu estava no Teve sistema penitenciário, Teve um caso onde no eu terceiro. tenho o maior respeito pelaquela tropa de policiais penais. Eles têm a minha continência, eles sabem disso. O meu respeito. Porque eles ombrearam comigo nas 50 casas aqui para tirar o domínio das facções. Só para a gente entender, agora já não é mais batalhão, já não é mais ali na tropa, mas é no sistema penitenciário, Depois do a batalhão, coordenação de tudo. isso. Depois do batalhão penitenciário, eu fui convidado pela gestão à época a assumir uma função de comando de policiamento especializado, o COP, penitenciário, onde a gente fazia as intervenções nos presídios juntamente com uma força-tarefa que vinha de Brasília. Entendi. Nós operávamos juntos. Eles operavam 9 casas aqui, a Força Tarefa Federal. Nós estávamos do lado dele, policiais Sim, altamente eu lembro. Chegaram, rasparam logo a cabeça de todo capacitados. mundo e tal. E aí a gente, como menino de rua, a gente entrou com a nossa instrução, mas a gente ficou olhando ali o que a gente podia puxar e adequar para a nossa realidade. E dali nós andamos nos 50 presídios. Eu andei nos 50 presídios, coronel. É mesmo. Eu posso falar. Eu conheço a realidade dos presídios, juntamente com os policiais penais e os policiais ali do Comando de Policiamento Penitenciário, o COP. Nós entramos. Outras pessoas dizem que entraram, mas a gente sabe como é, né? Você entra até na porta ali, tudo bem. Mas quem entrou mesmo nos calabouços do sistema penitenciário, viu como é a batida de um cadeado, você sabe. Então nós entramos, mudamos ali, tiramos o crime organizado e entramos com a frase. Essa frase foi nós que colocamos. Quem manda na cadeia é o Estado. Quem manda na cadeia é o Estado. E a gente implementou isso, juntamente com os policiais penais e o comando o comando de operações penitenciárias. A partir dali começou a represália do crime organizado aqui fora. Atentado contra servidores públicos, em especial aos policiais penais. E a gente ia para o enfrentamento. Atacava um policial penal, eu ia para o enfrentamento. Atacar um policial penal, tinha a questão do fechamento dentro das cadeias, endurecimento do cárcere.
tudo dentro da lei de execução penal. À medida com que eles atuavam na rua, vocês apertavam Apertavam, dentro do fazendo presídio. cumprir rigorosamente a Entendi. lei de execução penal, a LEPS. Nada mais, nada menos. Entendi. Eu era rigoroso, mas eu não era arbitrário. Entendi. Eu era enérgico, mas eu não era violento. Então, em cima daquilo ali, eu me apresentava para os presos. Eu respondi, não é à toa que eu respondi mais de 13 inquéritos, né, depois que eu saí do sistema penitenciário, porque eu me identificava por preso. Entendi. Eu não tirava nome, eu não andava de capuz, eu sempre me identifiquei para todos os presos. Por onde eu andei, nos 50 presídios, eu falava. Quem está falando com vocês aqui é o Tenente Coronel Vicente, da Polícia Militar. Então, começou os ataques. E aqueles ataques culminavam em represária, a ações dentro do presídio. Entendi. E nós fomos para um enfrentamento com a tropa. E teve um dia que teve um ataque. Naquele tempo o secretário era o Jarbas, né? Era o Jarbas Vasconcelos. Era o doutor Jarro Vasconcelos. Secretário. Aham. O doutor Jarro. Qual era a sua função lá, né? Eu era subordinado diretamente ao secretário. Ninguém mais determinava, além do secretário e o governador do estado, doutor Helder. Então eram os dois que determinavam as ações. Ele passava, o doutor Helder autorizava, juntamente a gente ia para as mudanças, até porque eu digo, o doutor Helder, ele teve uma participação muito importante, porque ele teve a capacidade, juntamente com o doutor Jaba, de fazer o enfrentamento ao crime organizado. Porque quem mandava nas cadeias Isso foi logo quando ele assumiu, Ele ele já- assumiu. já implantou controle essa- das cadeias. Para redução da criminalidade aqui fora, é controle das cadeias. Nós desligamos a CPU do crime, porque o preso lá dentro, ele estava acomodado e determinava os ataques a servidores. Cometia crimes de lá de dentro, determinando e ligando. Então nós tiramos ali aproximadamente mais de 7 mil celulares. Entendi. Mais de 10 mil estoques. Mas o que foi que aconteceu lá dentro que acabou te afetando O que a foi que tua promoção? Isso aí, o que foi que aconteceu? Após essas missões, teve um ataque, eu fui determinado pela gestão para ir para esse local, lá do presídio, juntamente com a equipe de inteligência, e entrevistar os presos, porque você entrevista os presos. Não adianta dizer que o diretor não fala com o preso, policial não fala com o preso. Isso aí é pessoas que falam Que infundadamente, não entende ou que não não viveu. nunca viveu o sistema. E nós identificamos o preso que tinha uma liderança fora do Estado determinando ataques a agentes públicos. E ninguém sabia, até então, quem era. Porque os presos estavam na cadeia federal ou estavam dentro do presídio do Estado do Pará. E surgiu um nome. O preso falou, um tal de... uma letra Sim. do alfabeto. E esse indivíduo começou a ligar, os presos ligaram para ele, pediram autorização, ligaram do telefone funcional, não foi telefone particular. O telefone, isso é importante. Telefone funcional do funcional, institucional, foi Institucional. comprovado isso. Entendi. E ligaram e falaram com o preso. O preso disse que era para acabar os ataques, que a SEAP ia rever a mudança dentro dos presídios, ia fazer cumprir as determinações. E aí o preso de lá fala, quem vai comprovar? Um diretor que hoje é secretário, que está na SEAP até hoje, e estava lá no sistema, estava lá nos áudios, falou no áudio, mas falou com medo, eu tive que intervir, porque o criminoso você sabe como é, ladrão fala querendo amedrontar, e eu assumi o papel de protagonista e assumi a fala. Aquela fala foi falado que ia ser cumprido a lei de execução penal e nada mais, nada obsta. Não havia nenhuma Nada, negociação de facilitar nada. Como é que você vai negociar, você fala o seu nome? Não existe isso. Na frente de outras Na pessoas, frente, no telefone institucional. nós estávamos na sala com mais de 10 pessoas, agentes públicos, mais de 10 agentes públicos. Entendi. Não estava só, não era negociata, era uma negociação de crise. Existia uma crise, ataque a servidores. Num cenário totalmente institucional. E precisava-se de um ataque sério das forças de segurança. E nós atuamos. E no momento que nós atuamos, foi cessado os ataques, foi repassada a gestão, acabou o papel, acabou a missão. Após alguns dias sai a lista de promoção. E quando foi no período da Páscoa,
de 2021, o meu ovo de Páscoa foi a minha foto sendo estampada numa rede, num programa jornalístico Televisão, de né? televisão de rede nacional, onde dizendo que eu fazia parte de organização criminosa. Totalmente infundada. Eu sempre combati e combato até hoje o crime organizado. E aquilo ali afetou de uma maneira tão grave a minha vida pessoal, profissional. As minhas filhas, até hoje, lutaram ao meu lado. A minha mulher, até hoje, ao meu lado, acompanhando toda essa dor junto com a minha família. Mas, Porque assim, Vicente, a- a instituição lá, tanto a questão do sistema penitenciário, como o PM, assim, saiu, te jogam, eu já vivi isso, né? Te jogam na televisão, mas a corporação, a própria sistema penitenciário, ninguém te protegeu nisso, que deve ter gerado um inquérito, tudo isso. Como é que é, se desdobrou o isso que foi, juridicamente? o que foi que aconteceu? O GAECO recebeu a denúncia, o GAECO, Ministério Público. Ministério Público. O GAECO é um órgão sério, Sim, fiscalizador sério, que combate organizações criminosas. sim. Investigou e no relatório deles, Tenente Coronel Antônio César Silva Neto não tem nada a ver com crime organizado. O Ministério Público de Santa Isabel apurou e colocou que eu atuei dentro da legalidade, sendo ato heróico. Se tivesse feito a resolução da crise para salvaguardar um agente público, já era ato de ser comemorado. E foi colocado que não teve crime. Como não teve crime, a justiça mandou arquivar. Não teve processo, não teve, foi arquivado. Aí o que acontece? Aí eu respondi uma sindicância dentro do sistema penitenciário. Não teve indício de crime, não teve transgressão, nada. Em cima daquilo, foi colocado eu entrei com as ações, entrei com uma ação contra a emissora, ganhei, Foi meu. já ganhei. Está aí ela recorreu, me procurou, fique bem claro aqui, querendo me pagar um valor. Aí eu perguntei, e cadê o direito de resposta? Não, direito de resposta não. Eu quero o direito de resposta. Não quer indenização. Eu abro mão da indenização, mas eu quero o direito de resposta. Mesmo depois de tantos anos. Mesmo depois de tantos anos. Porque isso aí foi um ato que me trouxe muitos problemas. Problemas dentro da minha instituição, que eu passei 5 anos lutando para ser promovido. Mas, Vicente, 11 promoções. mas como a gente pode entender o seguinte, quando a Justiça, o Ministério Público, todo mundo diz que não tem nada, mas a própria corporação te condena por uma imagem da televisão, ou do rádio, ou de um jornal que fala, e fica por isso mesmo, 11 promoções para coronel. Ficou muita mágoa disso, Vicente? Olha, já perdoei meus algozes. Já perdoei meus algozes. Eles me tornaram forte, me fizeram me tornar forte. Muito deserto. O deserto é para forte. Eu acho que eles não aguentavam passar no deserto. Mas eu digo assim, o deserto é para forte. Eu agradeço, eu já perdoei todos eles. O perdão, ele é divino. Sim, ele te libera, né? Ele é divino, o perdão, ele é divino. Hoje, assim, a gente passar por um deserto, por coisas que você passou ali e chegar aonde você chegar, sem ter que subir, pisar ou defenestrar alguém, é maravilhoso. Vicente, daí desse ostracismo de 11 promoções que perdeu, de repente, o ato da chuva de um domingo à tarde, para tristeza de muitos que foram alagados, o Vicente sai da casa dele, chama alguns policiais mais chegados, que foram voluntários, invade aquele rio que invadia as casas, começa a tirar as pessoas, e por um olho humano, um olhar, talvez só mulher mesmo pudesse ter visto, a governadora Hanna te pega desse ostracismo que te jogaram injustamente e te promove por bravura, né? Que não é coisa muito comum na corporação, né? Essa profissão. Eu digo assim, eu tenho uma frase de um policial que trabalha comigo que ela é muito bem colocada. Deus destrói uma cidade para abençoar o justo.
Essa promoção ela se deu por Deus. Como eu lhe falei, foram 11 vezes tentando ser promovido. Entendi. E no dia 17 saiu novamente uma lista de promoção. E o Vicente estava fora. Estava fora. Eu tinha todos os motivos para ficar triste, para ficar em casa e chutar o balde, como a gente fala em linguajar. Sim. Mas nós fomos acionados, liguei para minha tropa, mandei a mensagem. Nós fomos com um verdadeiro sentimento de servir e proteger, sem imaginar que seria dado toda essa reviravolta. Mas Quando era como para te estar triste, reclamando da não promoção, tu resolveu transformar isso em ajuda. ajuda, porque assim, se eu perguntar, eu sempre trabalhei desse jeito. Eu fui para o enfrentamento com 17 policiais, troca de tiro, morreram Entendi. 23, não fui promovido por bravura. Eu não lembro que coronel promovido por bravura nesses anos todos de Eu acho que nem o polícia. Sotério de Menezes, que dá nome à medalha, foi promovido por Eu acho bravura, hein. eu também acho que sim. Nem eu Eu acho que nem acho Sotério de Menezes, que dá o nome à medalha de ato de bravura, foi promovido por bravura, mas o tenente coronel Vicente foi foi promovido promovido. por bravura, juntamente Vicente, ali eu lhe digo, chefe, voltando ao caso ali daquela sim. enchente, né, foi Deus, a sensibilidade da governadora, uma mulher que transpôs ali os muros e usou a sensibilidade, é coisa de mulher e de Deus. E ele não promoveu só você, né, Não, Vicente? promoveu a minha tropa, A promoveu tropa que estava contigo. Quem promoveu foi naquela quem foi, missão ali? eu digo assim, eu sempre falo, se existe a promoção por bravura, promove, se existe a medalha, que existe aí a medalha de mérito operacional, medalha de mérito, excepcional, ou dê a medalha, promova, verifique. Isso aí são atos que você vê, assim, que você foge da excepcionalidade do serviço policial. E nós estávamos ali, e eu digo que é o momento mais crítico, foi daquele momento, foi do momento da salvamento das gêmeas. Sim. Chegaram 2 meninas, ali foi um ato que elevou o nome da Polícia Militar do Estado do Pará, porque nós, os 17 policiais que estávamos ali, nós estávamos representando aproximadamente 18 milhões. O senhor se sentiu Sim, representado, com certeza. todos nós que somos policiais militares, a sociedade paraense se sentiu representada por aqueles homens que estavam ali. Água ao céu aberto, pontes quebradas, fio elétrico descascado nas pontes, podendo pegar um choque, você cair com aquelas crianças naquela ponte, o policial entrou no rio, esgoto a céu aberto para salvar a criança, colocando a sua vida em risco. E sem esperar receber nada em troca. A gente não pensou em receber nada. Era só ajudar É só mesmo. ajudar mesmo, só o altruísmo, né. Sim. E ali se viu ali um clamor da sociedade, assim, você viu, assim, você transpôs um muro, né, que a sociedade vibrando com a ação da polícia, solicitando, elogios, solicitando a questão da promoção. Você vê de que a sociedade foi um clamor da sociedade e a mão de Deus usou, a sensibilidade da governadora, o clamor de Deus, mas eu digo o mais importante, essa promoção é para aquele policial que está da tropa, aquele policial que está sentado lá na viatura, que muitas das vezes se vê assim: eu não sou reconhecido, não adianta que eu vou ficar esticando o gelo, não, você vai ser reconhecido, alguém vai olhar por você, Deus está olhando e o seu gestor vai olhar por você, pode ter certeza nisso, e foi o que Na hora a aconteceu. recompensa Na chega. hora a recompensa chega, e foi provado isso. Vicente, deixa eu te fazer uma pergunta daquelas boas. Você está no 24º, deverá estar se despedindo em breve, né? Como coronel, você deve receber um novo desafio, uma nova missão do comandante-geral, mais compatível com o cargo, com o posto de coronel. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Trump define Comando Vermelho, PCC, grupo terrorista internacional, leva para o nível de terrorismo. O Helder, agora recente, acho que há 2 dias atrás, ele gravou de Portugal, que a sugestão dele seria que todas as polícias do Brasil deveria, coordenado pelo governo federal, mandar um reforço para o Rio de Janeiro, para que ajudasse o Rio a fazer enfrentamento a essas cabeças desses dois comandos que está no Rio. Você que está na rua, que está vivendo, como é que é? Isso é real? Comando Vermelho, PCC, como combater esses caras? Qual é a ideia?
Olha, a organização criminosa ela existe, ela é real. Sim. Nós fazemos os enfrentamentos diuturnamente. Nós temos aí trabalhar com inteligência para tentar localizar, prender, neutralizar de imediato aquela organização criminosa. Eu também compactuo com a ideia de montar ali já existe a Força Nacional, mas você poderia montar ali um reforço das outras polícias, dos outros estados, e mandar como se mandam em calamidades públicas, porque também isso é uma Que é isso calamidade é uma pública. calamidade Isso pública. aí é uma a gente não gosta, por exemplo, do jeito que o Trump fez, porque talvez mexa com a sabedoria, com a soberania do país, Sim. né, dele fazer lá de fora. Mas é uma realidade, nós precisamos fazer alguma coisa para combater, porque o criminoso do meu tempo de tenente-capitão não é mais o criminoso de hoje em dia. Esse cara hoje tem um quartel, tem um comando, tem uma logística por trás dele. No meu tempo era a Bailique, aquelas gangues que tinha ali, né, que o pessoal da Pratinha e Coraci. Quer dizer, hoje mudou muito esse bandido, né, esse cara que tá na Criminoso. rua aí, né, esse Hoje criminoso. em dia, assim, eu bato de frente. Eu e a minha tropa, a gente bate de frente, o 24º Batalhão bate de frente. Criminoso não tem um dia de paz ali, todo dia a gente prende. Ontem o indivíduo cometeu um crime lá na área do Bengui, deu uma coronhada, um covarde, deu uma coronhada numa mulher. Ele não conseguiu cometer o roubo, mas ele deu uma coronhada. Hoje de manhã nós já prendemos ele e já prendemos, nós não temos medo. A Polícia Militar, ela vai para o enfrentamento e nós vamos combater diuturnamente, seja Comando Vermelho ou de PCC, essas siglas aí que tentam dominar. Quem domina, quem manda é o Estado. E o Estado se faz presente. Quando a gente quer, o Estado faz presente. Não existe aquele negócio, a polícia não entra. A polícia entra. E quando entra, pode ter certeza, é rolo compressor. O ladrão sabe, se ele se meter ali, ele vai ter um ninho de abelhas africanas em cima dele, que é o codinome da minha tropa. Abelhas africanas, altamente letal. Se Então, entrar vai ser quebrado. se entrar, vai ser quebrado ou vai ser preso, depende da escolha dele. Ele Ah, que decide. ele que decide, chefe. Aqui é o seguinte, nós aqui as pessoas até falam muito aí das ações do 24º Batalhão e tal, que a gente usa a rede. É a rede porque É uma forma de uma forma. divulgar o trabalho, Não, a rede. até para que Não, toda a sociedade saiba que tem não, uma não é a polícia. rede, é na rede social. Ah, não. É a rede para dormir, porque geralmente os enfrentamentos que a gente tem, a gente coloca o mediante na rede, socorre ele na rede para levar para o pronto-socorro. Ah, E lá, entendi. aí o pessoal fala, já anda com uma rede da viatura. Não, a rede, ela tá na casa do mediante lá, que geralmente vai. Não é vocês que Não, levam, ele é que não. fornece Ele lá tá lá, a rede lá vai para o enfrentamento, tem uma rede, a gente coloca ele na rede e conduz. Mas a Polícia Militar, nós trabalhamos com uma tríade no 24º Batalhão. Sim. O que é essa tríade? É o conhecimento, a coragem e a técnica. O que é o conhecimento? Conhecimento da área, conhecimento dos mediantes que ali tentam aterrorizar e amedrontar e ameaçar as pessoas. Ali, esse conhecimento do nosso policial. A coragem do policial militar para fazer esse enfrentamento. O policial ele tem coragem, não adianta dizer que não tem. Ele tem coragem para enfrentar qualquer que seja a problemática que ele vai enfrentar. E nós temos a base, que é o mais importante, que é a técnica. Então, nós temos essa tríade, que é o conhecimento, a coragem e a técnica. Está lá no 24º Batalhão. Vicente, me diz uma coisa. Polícia Militar e Polícia Civil. Eu fui um protagonista da pior crise, talvez, que tenha existido entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Esse modelo de Polícia Civil, né, fazendo a Polícia Judiciária e a Polícia Militar ostensiva, só existe na África, para te ter uma ideia. A gente é comparado a países africanos nesse modelo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: hoje já tem mais harmonia nesse trabalho da Polícia Civil com a Polícia Militar? Ou sempre há aquela questão a Polícia Militar pode fazer procedimento, não pode fazer procedimento, Polícia Civil é que é autoridade, Polícia Militar não é autoridade judiciária que eu estou falando. Como é que é hoje a relação hoje de Polícia Civil e Polícia Militar no Pará? Olha, hoje a nossa co-irmã Polícia Civil, nós temos um papel de sinergia no combate ao crime. Nós cooperamos, trabalhamos juntos,
cada um na sua esfera, na sua atribuição, respeitando as instituições, respeitando o trabalho daquele policial que está ali, seja ele o delegado, o escrivão ou o investigador que está no plantão, respeitando aquele policial que chega com a ocorrência na viatura, o sargento, o cabo, o soldado. A gente tenta trabalhar em harmonia. Existem situações de divergência que são normal, é normal a divergência, mas sempre dentro do respeito. O princípio principal é o respeito. Então a gente consegue trabalhar. Não existe você não é autoridade. Todos nós somos autoridades constituídas por Deus. E pronto. O delegado é autoridade, o sargento é autoridade, porque ele está de papel, ele está exercendo ali o papel dele de autoridade. É constitucional ali o serviço dele. Está na Constituição, no artigo 144. Nós estamos todos embasados. E eu acho que o inimigo é outro. O inimigo é o crime. O inimigo não é o policial civil, nem um policial militar. Nós hoje trabalhamos em sinergia. Nós temos ali um trabalho muito harmonioso entre as delegacias que fazem ali Marambaia, Tapanã, Cabanagem, Bengui e Coraci, que são as delegacias da área do 24º Batalhão. Nós conseguimos trabalhar em conjunto em prol do combate ao crime. Esse trabalho chama-se sinergia das equipes. E hoje a gente consegue trabalhar assim em harmonia. Com informações, compartilhar de informações. Troca de informação, informação compartilhada. O objetivo principal é o combate ao crime. Aquilo que eu falei, o inimigo é outro, coronel. O inimigo é outro. O inimigo não é a polícia militar e a polícia civil. O inimigo é o crime. É o criminoso. Que está crescendo. Que está crescendo e a gente todo dia vai lá e apara aquela grama. Entendi. Então é um trabalho em harmonia. Vicente, você passou por um deserto, esperou essa promoção, foi testado, né? Foi resiliente, né? Como você fala, Deus, através da governadora Hanna, te dá uma visibilidade, uma promoção que eu não sei quando houve outra igual, né? Essa por bravura. Como é que o Coronel Vicente se sente? O Coronel Vicente hoje está nas redes sociais, porque divulga o trabalho do 24º Batalhão. A população tem um carinho por ti, a gente vê as praças também te respeitando. Hoje o Coronel Vicente é o coronel mais proeminente na operacionalidade do serviço ordinário da PM? Eu sou uma engrenagem, cara. Sou um servo, juntamente com a minha tropa. Estamos para servir a população, nós estamos para servir a nossa instituição, nosso comandante, nós estamos para servir a nossa comandante em chefe, hoje é a nossa governadora Hanna. O objetivo principal é proporcionar segurança para a comunidade, o ir e vir, esse trabalho de aproximação com a comunidade que eu faço diariamente. E hoje o Coronel Vicente, a palavra que me define é gratidão. Gratidão por ter conseguido chegar ao topo dessa polícia militar, que se chama, que a gente pode colocar o nome como se fosse um Everest, que não Sim. é fácil. Você é um cardeal agora. Não é fácil, mas eu compartilho com a minha base, chefe. É a minha tropa, a minha família, a minha mulher, a Denise, a Vitória, a Vivian, a Dona Meire. Como é que fica essas mulheres em casa quando o Vicente sai para trabalhar? Ela já sabe. Eu saio 4h30 da manhã e retorno praticamente 11, meia-noite para casa. Vicente, coronel agora, cardeal, né? Um dos coronéis da Polícia Militar do Pará. Certamente você não fica no 24º. Você tem medo de ir para uma função, por exemplo, administrativa e ficar longe dessa corporação que te faz acordar todo dia 4h30 da manhã, ficar mais distante, pelo menos? Coronel, me dê um limão que eu faço uma limonada. E a gente está preparado para tudo. E para a missão que me designarem, a tropa, a população pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Uma vez um policial antigo, aquilo que eu falo, né? Respeito muito os praças. Entendi.
Eu acho que o que mais frequenta a minha casa é praça. É mesmo, né? É mesmo, é praça. E é muita resenha. Eu gosto de conversar com eles que é muita resenha. E uma vez um falou assim: "Ei, chefe, bora ser especialista em enxugar gelo, chefe". É. Então, se for para ser especialista, a gente vai ser especialista em enxugar gelo, mas eu digo assim: "Me dê um limão que a gente vai fazer uma limonada". A gente está pronto para servir e proteger a sociedade, qual for a missão designada pela nossa governadora e pelo nosso comandante-geral. Mas assim, encerrando esse nosso papo muito legal, eu queria ainda fazer uma última pergunta para ti. É lógico, qualquer missão, a gente é polícia, sempre diz assim, mas no fundo, há um desejo, uma aspiração, um sonho de comandar ainda um regional. Eu acho que não vou nem te perguntar sobre o comandante-geral, porque todos que saem da escola aspirante, lógico, passa pela cabeça dele o sonho de comandar sua corporação. Mas, independente dessa coisa do comandante-geral, tem algum lugar ainda que tu gostarias de trabalhar, de comandar? Bate no coração mais forte se chegar? Eu falo para minha tropa o seguinte: o soldado que entra na instituição, aquele soldado que está lá no CFP, camisa branca e calça jeans, ele entrou por aquela porta ali de ser soldado e não pensar em chegar a subtenente, chegar a ser oficial, Ser capitão, né? ser oficial da Polícia Militar, até chegar ao posto de coronel, Uhum. ele está pensando errado. Se o aspirante que entra na academia da Polícia Militar e sai aspirante para chegar e não pensar em ser coronel e assumir uma função de comando, ele está na posição errada. Então a gente pensa assim em ter missões, mas eu, eu deixo a nossa gestão, ao nosso comandante-geral, que nos representa hoje, a nossa governadora. Nós estamos preparados, prontos e pode ter certeza, a trincheira não vai estar só. Tá saltitando esperando a próxima missão. Na trincheira vai estar o Coronel Vicente e a tropa dele, pronto para o combate, zero para o crime organizado, game over para o crime organizado. Game over. Vicente, que bom, cara. Foi muito bom falar de ti, contigo. Eu voltei a viver aqui, lembrar a história que nós já vivemos juntos aqui, Posso né? contar uma aqui, Coronel? Pode, vamos contar uma. A gente lembra uma rebelião que teve, acho que em 2007, o senhor era comandante do 1º Batalhão, Primeiro batalhão. ali no sistema penitenciário. Eu era capitão do batalhão de Rotan. E teve uma rebelião, o finado Coronel Dantas era o comandante da 5ª Zepol. Quinta Zepol, Ali exatamente. teve uma rebelião ali na carceragem da Marambaia e nós fomos acionados. E o major estava na negociação, o Major Dantas, e ele sai de lá: "Olha, acabou a negociação, Vicente, é contigo agora". Aí nós entramos lá com a tropa da... Tinha um refém, né? Eu lembro que a gente tinha um agente penitenciário, Tinha um estava refém. ele estava refém, aí o preso quebrou o nariz do refém. É, Aí quando ele quebrou, aí já acabou a negociação, aí já entrou a entrada tática para dominar a cadeia, e a gente dominou a cadeia ali em 5 eu minutos. fui testemunho lá, porque eu estava à frente dessa ocorrência, né, quando aconteceu. E eu lembro que o comandante era o Coronel Noura, e quando eu percebi a casa sendo dominada Os presos. pelos presos, né, e o refém lá, e a gente, como ordinário, não conseguia resolver. Nós isolamos, eu liguei para o Coronel Noura, e coincidido, como você diz, Deus me passou na hora: olha, o Vicente está retornando, acho que uma missão de Coraci. Era Quer isso. dizer, mais ou menos assim. E eu liguei, 5 minutos, o Vicente chegou. A gente veio E de a Guaraci. pergunta, nós fizemos um reconhecimento rápido. A gente tem condições de tomar? Tem, chefe. Eu lembro que na época tinha um outro comandante também, né? Resguardão não, comandante. São loucos, vocês são loucos, vocês têm hora que a gente tem que decidir. E sabendo que tem, né? Porque, na verdade, Falou se a de segunda segundo. fosse fração de segunda, a gente decidiu, você entrou com a tropa, dominou ali. Talvez se a gente demorasse mais, aquele agente Teria morrido. teria morrido, né? E a gente conseguiu. Eu sempre digo, eu gosto de reconhecer isso, e na época eu fiz te elogiando por isso, né? A forma com que fez. Então, essas histórias ficam, né, Vicente? E marca a vida da gente. Sim. E talvez eu nunca mais encontrei aquele agente penitenciário, não sei se você teve a Não, oportunidade não de tive. encontrá-lo, Não tive. mas a gente correu risco por ele, você usou toda a técnica para dominar a casa,
e graças a Deus a gente permanece aí sem saber quem foi, como faria por qualquer outro. Porque Então, essa e é a hoje a gente missão, conta as histórias, né, Geraldo? as histórias, fica as histórias. Histórias. Vicente, te agradecer imensamente, dizer que eu fico aqui, eu torci muito, fiquei muito feliz quando você foi promovido. Eu falei isso à própria governadora, do seu brilho, da sua missão. Você nunca deixou de comparecer na vida pública como policial operacional, inteligente. Sempre digo, a sua inteligência sobrepõe até a sua personalidade, porque tem muita gente que é operacional, mas não tem discernimento de fazer as leituras. Irmão, te dizer só parabéns, felicidade, eu ainda quero te ver. Aonde eu quero te ver, eu não vou falar para não dar ciúmes, mas eu quero ver você brilhar ainda muito nessa corporação. O seu tempo de deserto já acabou. Eu tenho certeza que a partir de agora, Deus tem coisa grande para a tua vida e eu vou ficar daqui. Um cabo velho que vai ficar daqui torcendo por você. Obrigado por esse papo aqui, irmão. Chefe, primeiramente agradecer a oportunidade de vir contar um pouco da história do Vicente e que da tropa dele, eu digo assim, quando o senhor me convidou, de pronto emprego, a gente aceitou, e sem mais assim, só agradecer aqui a sucesso aí no seu Café com Osmar, podcast aí, que com certeza isso aí vai longe, Vai longe. vai longe, vai longe. A história do Vicente vai chegar longe, né? Vai chegar longe e a gente agradece. É uma honra sentar aqui com o meu ex-comandante, né? Coronel Osmar, meu comandante ainda, né? Porque o senhor já chegou no topo, já está sentado lá recebendo a brisa, e agora que eu estou sentando para receber essa brisa. Mas podem ter certeza que se eu cheguei agora aqui, chefe, a sociedade ela pode esperar, contar com o meu trabalho, contar com o meu profissionalismo, contar com esse sangue que ainda corre aqui de servir e proteger. A minha tropa, ela pode ter certeza que eu vou estar do lado deles em todos os momentos que eles estiverem precisando, ombreando, lutando para combater, seja qualquer tipo de situação adversa. Nós estamos juntos. Muito obrigado, sucesso, que Deus lhe abençoe, comandante. Sim, galera, terminamos aqui o Papo Coronel Vicente, muito legal, coisa boa de polícia. Quem gosta vai vibrar aí na cadeira. Gente, muito legal. Quero te pedir, te inscreve, procura a gente lá no YouTube. Café com Osmar Podcast, te inscreve, só programa legal. Você vai ouvir, vai passar sua noite lá assistindo. Não deixa de te inscrever e dar o like. O nosso Instagram, Osmar Nascimento Oficial. Você vai ver os cortes do Vicente e de todos os nossos entrevistados. Vicente, qual a tua rede social aí, mano? Ó, gente, para seguir o Vicente, todo dia tem notícia operacional da área. Olha, o meu Instagram é Coronel Vicente Neto 05. Coronel Vicente. Por extenso, Coronel. Coronel Vicente Neto 05. Coronel Vicente Neto 05. Quem me segue, segue Vicente.